Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz um balcãozinho aqui na minha lavanderia. É a primeira vez que eu faço, deu tudo certo, tirei fotos do passo a passo e agora eu vou explicar para quem não tem noção nenhuma aí como se aventurar nisso. Bom, a primeira coisa é você determinar certinho o local que você quer colocar esse balcão, essa mureta. Então você vê certinho onde você vai colocar, o tamanho que você quer de comprimento, de altura, e com isso também você vai conseguir calcular o material que você vai usar, principalmente em relação a tijolos, né? Porque o ideal é você usar tijolo deitado para dar mais estabilidade e dar um pouco mais de largura para o balcão. Aqui na foto eu estou mostrando como que eu iniciei. Tijolo deitado, e dei uma picotada na parede até a altura que eu ia fazer, para a massa poder entrar um pouco ali e dar um pouco mais de firmeza e aderência, né? Se você quiser fazer furos com furadeira aí ou quebrar um pouco mais para embutir um pouco a muretinha na parede, aí vai de você. Você limpa bem a área, o chão, a parede, dá aquela picotadinha e prepara o material aqui, a massa. Você vai precisar do lógico, né? Cimento, areia, um pouquinho de cal. E lógico, o tijolo. Eu preparei aqui no caso 3 por 1. Foi 3 de areia, 1 de cimento e praticamente 1 de cal para dar uma reforçada aí. Você vai colocar uma camada mais ou menos, não muito grossa não, tipo um dedinho assim de altura assim de massa no chão e começa a assentar os tijolos. Entre um e outro você coloca também uma quantia ali para dar a liga de um tijolo para o outro, entrando na furação dos tijolos ali. Você vai assentar a primeira fiada de tijolo. Achou que tá legal? Vai colocando um nível para ver se você está colocando os tijolos retinho. Coloca o nível em um tijolo para ver o nível dele, coloca entre um e outro para ver se está seguindo um nível. O legal também é você colocar uma régua, porque você vai precisar de uma régua de pedreiro para poder nivelar o reboco no final. Então, se você colocar uma régua por cima e o nível em cima da régua, você vai saber também, no geral, como é que está ficando. Se for que nem no meu caso aqui, tiver piso, você tem como se basear no recorte do piso para manter o alinhamento no chão. Se não for piso, você pega e faz uma marcação de alguma forma para você manter um esquadro ali. Conforme você vai subindo, colocando os tijolos, você vai fazendo o mesmo serviço, vai mantendo o nivelamento. Se você viu que chegou numa altura aí que está parecendo que está torto, que não está ficando legal, o legal é você usar um prumo. O prumo vai servir para você saber se a parede está ficando reta, se ela não está pendendo para algum lado. Aí você vê na foto como é que estava ficando a minha parede aqui. Você vai alinhando também o final da parede, também com um prumo. Se não ficar muito retinho, não tem problema, porque depois você vai corrigir com massa. Depois, se você for usar massa corrida também, você vai corrigir a massa depois com a massa corrida. Então, não precisa sair tão perfeito. Lógico que se você conseguir deixar o mais perfeito possível, né, você vai ter menos dificuldade depois de deixar bem alinhado. Procura usar então os meios tijolos para fazer o final da fiada, ou você corta no meio o tijolo se você não tiver meio tijolo já feito, e você vai subindo a paredinha conforme a necessidade que você queria, de altura e de comprimento. No final, você
subiu, chegou na onde você queria, deu tudo certo, alinhamento, o nível, tudo. Você vai e faz uma massa mais molinha, mais ralinha e chapisca essa parede dos dois lados. Se você não conseguir fazer assim, você pega a colher de pedreiro pelas costas dela, por trás, e vai passando massa. Passa bem legal aí a massa, porque depois você vai rebocar e a massa do reboco tem que aderir bem aí a essa parede. Nesse meu caso aqui, do lado da lavanderia, eu tentei deixar um pouco mais carregado logo de cara e não chapisquei propriamente porque eu não queria rebocar desse lado, pois eu ia colocar piso. Já do lado da garagem aqui eu chapisquei bem. Para você depois ir rebocando, não precisa muita massa também, não precisa muita grossura de massa para você dar prosseguimento nisso. Você coloca uma quantia ali que você acha que vai ficar legal e vai colocando massa, sem dó. Coloca a massa de baixo para cima e depois você vai vir com uma régua de pedreiro, ou se você não tem uma régua, procura uma madeira bem alinhadinha para você poder ir puxando a massa, tirando o excesso dela e deixando bem retinho, como se fosse uma parede certinha já terminada. Você perceber que está ficando buracos, porque quando você passa a régua você tira o excesso e às vezes tem locais que está faltando massa. E aí você vai perceber que tem alguns buracos. Você vai capricha de massa ali, porque depois você vai passando a régua de novo, você vai tirando o excesso. Vai até em cima fazendo isso, até você ver que está legal. Para o requadro da massa, você pode usar a desempenadeira como base. Mas isso eu já recomendo fazer esse esquadramento de massa depois. Por exemplo, você fez lá todo o reboco, deixou o máximo alinhadinho com a régua, mas faltou o acabamento ali das quinas, tanto do lado de horizontal como vertical. Aí, para você dar esse acabamento, você pega a desempenadeira, faz uma paredinha ali, usa meia desempenadeira na parede e meia para cima ou meia para fora, depende do local. E você vai passando a massa. Vai deixando bem esquadradinho ali usando a desempenadeira. Com esse artifício você consegue fazer todos os cantinhos em 90 graus bem bonitinho. Vai ficar filé. Aqui na foto não estava assim ainda. Aqui na foto precisava fazer o esquadramento. A parte de cima já estava legal, mas a lateral não. Por que depois? Porque às vezes você está ali trabalhando com a massa tá meio mole, está meio que desgrudando e você não consegue dar esses acabamentos assim mais minuciosos. Então é melhor você deixar a massa secar de um dia para o outro para dar continuidade e fazer esse requadro. Se você vê que tem rebarba assim de cimento que está atrapalhando, ou até mesmo de biquinho de tijolo que você cortou para fazer meio tijolo, você pega e quebra ele ali, quebra com a colher mesmo. Não vai ter perigo de cair, porque já vai ter uma altura boa, já vai ter peso, já vai estar aderido no chão e na parede. Então parece que é um negócio que não fica legal, mas fica bem firme, bem resistente. Você pega, faz esses requadros certinho. E aí depois é questão de acabamento. Se você vai colocar revestimento dos dois lados ou não vai colocar em nenhum dos lados, se você vai passar massa corrida para depois pintar, ou se vai pintar assim mesmo. Aí é uma questão de acabamento que vai da sua pessoa, o que você pretende fazer. Para o acabamento aqui, eu
acabei não rebocando do lado da lavanderia, como eu disse antes, e coloquei o revestimento praticamente direto no tijolo. Não recomendo fazer isso, como eu disse, é a primeira vez que eu faço. Tentei fazer assim para gastar menos material, menos cimento, só que dá um pouco mais de trabalho para você alinhar os pisos. Então, se você tiver como fazer o reboco dos dois lados, deixar bem esquadradinho certinho para assentar o piso, depois fica mais fácil. No lado da garagem aqui, eu passei a massa corrida. Demorei um pouco para terminar isso porque eu passei por partes, fui nivelando, fui dando uma engrossadinha para corrigir as imperfeições do cimento. Depois, lógico, dá aquela lixada, deixa tudo certinho. No caso das quinas, eu fiz primeiramente as quinas, depois eu quebrei elas um pouquinho, deixando levemente arredondado. Coloquei o rodapé e depois pintei. Então todo esse acabamento sim é a primeira vez que eu faço, tudo isso aqui é a primeira vez que eu faço. Não tenho arriscadeira, acabei cortando os pisos na maquita. Não fica um acabamento tão bom, mas deu para cortar certinho onde eu precisei. Coloquei piso em cima também, mesmo piso da lavanderia, eu continuei. Então foi isso. Eu queria fazer um balcão e que servisse também de uma divisão da lavanderia para a garagem, que aqui era tudo junto, né? E deu tudo certo. O tamanho aqui, para você ter uma base, foi 1,20 m por 1,20 m. Eu gastei de material menos de meio saco de cimento, foi pouco cimento. A areia foi 4 latas de areia, mais ou menos. E cal também foi bem pouquinho, foi uns 5 quilos de cal, só para dar uma liga ali, uma resistência, porque é parede. E depois vem o resto, né? Piso e massa corrida. Massa corrida foi quase um galãozinho. O piso foi bem pouco, 1,5 m de piso. Então isso aí é acabamento que vai depender do que você quer fazer e como quer fazer. Mas espero que você tenha tido uma base de como eu fiz e crie coragem para fazer, porque eu demorei um pouco para fazer, mas deu tudo certo no final. Devagarzinho, com tempo de sobra, a gente vai fazendo e deu certinho. Para você também ter uma base de curiosidade, trabalhando meio-dia por dia, eu levei uma semana para fazer esse balcão. Então, bem tranquilamente, sem pressa, dá para fazer sossegado. Com uma semana você faz do começo ao fim, com acabamento e tudo. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí que eu puder ajudar na minha experiência, só perguntar. Valeu, galera. Obrigado, hein?